do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de 3 capítulos, mas eles não são muito grandes no sentido de ele é o complemento do outro. Se eu começar a falar de um e deixar de abordar o outro, o assunto vai ficar incompleto. Então, os 3 estão aqui colocados, mas, como das demais vezes, eu vou ler primeiro o capítulo 9, que vai ser o capítulo da noite. E os demais serão dadas pinceladas para que a gente chegue a entender o capítulo 9 com um pouco mais de facilidade, tudo bem? Bom, Jeremias 9 diz assim: porventura a Deus a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas? Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentiras, e cansam de praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Porquanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os acrisolarei e os provarei, porque de outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Flecha mortífera é a língua deles, falam engano, com a boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Acaso por estas coisas não os castigaria, diz o Senhor? Ou não me vingaria eu de nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido do gado. Tanto as aves do céu como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de ruína, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é um homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com abismo e lhe darei a beber água venenosa. Espalho-eis entre nações, que nem eles nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, para que venham, mandai procurar mulheres hábeis, para que venham. Apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião,
Como estamos arruinados? Estamos sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transformaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto às vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios. Exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor, os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo, e cairão como gavela através do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com incircuncisos, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos que cortaram os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, que todas as nações são incircuncisas e todas da casa de Israel é incircuncisa de coração. Bem, o que nós vamos ressaltar aqui é o seguinte. No versículo 7, ele vai falar sobre o templo que não protege a nação iníqua. E ela começa quando a palavra do Senhor, ela vem ao profeta Jeremias, que esse recebe a incumbência do Senhor de se pôr de pé à entrada da cidade. E a porta e proclamar em alto e bom tom a todos de Judá e a todos que entram pela porta para adorar ao Senhor, nos templos de Jerusalém. Emendai os vossos caminhos, as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Se emendardes os vossos caminhos, as vossas obras, praticardes a justiça com o seu próximo, não oprimindo o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramares sangues inocentes e andares após outros deuses, eu vos farei habitar neste lugar, a terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vos confiais em palavras falsas, furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, quemastes incensos a Baal e outros deuses. Depois vinde diante de mim, nesta casa, o templo de Jerusalém, e dizeis, estamos salvos, e continuam a praticar estas abominações. Bem, o Senhor mandou Jeremias se colocar à entrada da cidade e ele gritar, porque o povo, ele entrava na cidade com o intuito de ou prestar louvor a Deus, adoração dentro do templo de Jerusalém, e alguns para poder adquirir mercadorias, entre elas as pequenas imagens de esculturas dos Baalins, que são os falsos deuses. Deuses pelos quais o povo de Judá e Israel havia se deixado a levar durante o período que eles entraram na cidade. Então Deus chama atenção que se eles parassem com aquilo, se eles dessem ouvido àquilo que Jeremias estava dizendo, Deus os perdoaria e faria com que eles habitassem naquele lugar perpetuamente, que era o lugar em que foi dado aos pais dele,
como herança. Jeremias é enviado por Deus a entrada de Jerusalém para advertir o povo de adorar apenas o Deus verdadeiro. Assim, e junto com eles colocarem em prática a adoração ao Deus verdadeiro, um sinal de que eles tomaram essa posição é que, por consequência, eles não fariam mal aos idosos, crianças, jovens, não adulterariam, com outros deuses. Mas acontece que o povo não atende essa instrução que Deus dá. E aí o que acontece? O profeta Isaías, ele percebe que ele não salvará esse povo rebelde, esse povo que estava habitando em Jerusalém e não queria mais praticar as práticas que outrora elas eram praticadas enquanto o povo caminhava pelo deserto, uma vez que a vida na cidade era uma vida abençoada, farta, cheias de novidades. Então o que ele faz? Não intercedas por este povo, porque não te ouvirei. Minha ira e furor se derramarão sobre este lugar. Homens, animais, árvores e frutos da terra, tudo será consumido. Então o que acontece? Deus mostra que não ouvir sua instrução gerará morte ao povo. Aí, o que